Olá pessoal, aqui é Gutierrez Siqueira. Eu estou no meu canal. Peço que você já se inscreva e também dê o like. Isso ajuda a divulgar o canal. Bom, vocês, alguns, né, pedem aqui, Gutierrez, grave mais vídeos, mas eu sei que ninguém tem tempo, mas assim, o meu tempo tá muito corrido. É trabalho de segunda a sexta e também viagens nos finais de semana que eu dedico à pregação e tenho viajado aí pelo Brasil inteiro. Então, assim, é muito corrido mesmo. Mas agora eu tenho alguns dias de folga, eu vou aproveitar para gravar alguns vídeos e alimentar aqui o canal, porque vocês sempre pedem. Pessoal, deixa eu fazer uma recomendação hoje de uma Bíblia de estudo recém-lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia de estudo aqui, ó. Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Aprofunde-se no estudo das Escrituras em seu contexto judaico e cristão primitivo. Bom, o subtítulo dessa Bíblia já dá aqui o objetivo dela. O objetivo dela é apresentar para a gente qual era a teologia judaica da época que a Bíblia foi escrita e como essa teologia judaica lidava com questões teológicas paralelas, influenciando assim as discussões que foram para o texto bíblico, mas também como que os judeus interpretavam passagens já da escritura do Antigo Testamento, por exemplo. Da mesma forma como que os primeiros cristãos, especialmente na patrística, também interpretavam o texto bíblico. Então, qual é o objetivo dessa Bíblia de estudo? É nos apresentar, acima de tudo, o contexto literário da Bíblia. O contexto pré-formação da Bíblia e pós-formação da Bíblia, especialmente ali nos primeiros 3, 4 séculos da Igreja Primitiva. Por que isso é importante? Bom, a Bíblia ela não foi escrita no vácuo. Ela não veio prontinha, capa a capa, lá do céu. Ela não desceu assim como houve ali no episódio das tábuas da lei. Tá? O que nós temos aqui no texto bíblico é um texto inspirado pelo Espírito Santo, é um texto autoritativo, é um texto que vem da própria vontade de Deus, mas é um texto que foi escrito em um contexto histórico, contexto geográfico, escrito por pessoas que tinham suas preocupações teológicas, pessoas essas que também tinham uma formação, que tinham ali uma bagagem, né, uma bagagem teológica própria, pessoas que tinham formas de escrever diferentes, alguns mais sofisticados, outros menos, e por aí vai. Então, quando a gente vai para o texto original, por exemplo, a gente vai observar que alguns textos têm um grego mais polido, mais sofisticado, mais erudito, outros um grego mais comum, outros um grego muito misturado com elementos semíticos, como é o caso do Apocalipse. Então, tudo isso mostra que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, essa palavra foi escrita dentro de um contexto. Por isso, é muito importante a gente entender esse contexto, especialmente esse contexto literário. Ou seja, o que Paulo lia, o que João lia, o que Pedro talvez não lia, mas ouvia nas sinagogas, além do texto bíblico. Mas o que havia de discussão rabínica? O que havia de interpretação dos rabinos? O que havia inclusive na igreja primitiva, quais foram as primeiras interpretações daquilo que ia sendo escrito e que depois veio ser a formação do Novo Testamento. Tá? Então, para isso que serve essa Bíblia de estudo. Ela não é uma Bíblia de aplicação, ela não é uma Bíblia de homilética, ela não é uma Bíblia propriamente nem de teologia sistemática, né? Longe disso. É uma Bíblia para eu entender o contexto literário, tanto judaico, pano de fundo judaico, como pano de fundo do cristianismo das origens. Dois conceitos aqui, tá? Quando a gente fala cristianismo das origens, a gente está se referindo aos primeiros anos do cristianismo, as primeiras décadas do cristianismo, e como que os primeiros cristãos recepcionaram a mensagem. Da mesma forma, quando a gente fala
o pano de fundo judaico, a literatura judaica do Segundo Templo, por exemplo, toda aquela literatura produzida pelos judeus que não entraram na Bíblia, mas que são importantes para que a gente entenda qual era o pensamento judaico da época, tá? Esse é o objetivo da Bíblia. Agora deixa eu apresentar ela aqui. Ela tem aquele formato padrão de Bíblia de estudo, especialmente dessas Bíblias de estudos mais novas, que são bastante grandes, né? E você vai observar que sempre vai ter as notas de rodapé aqui, as notas de estudo, né? Como você pode ver aqui mais próximo. E nessa Bíblia também, o que você vai observar são alguns estudos, tá? No decorrer da Bíblia você vai ter especialmente alguns estudos de contexto histórico e cultural. E, além disso, você vai ter também estudo de palavras-chave, tanto do grego como do hebraico. Tá? Então, uma ótima Bíblia de estudo, mais uma ferramenta que você tem disponível para se aprofundar no contexto histórico-cultural. Das Bíblias de estudo lançadas em português, essa é a primeira Bíblia com esse foco mais histórico-cultural. Embora tenha uma outra que tem um foco próximo disso, que é a Bíblia Arqueológica da NVI, que foi lançada há alguns anos, mas essa eu diria que tem um foco ainda maior nessa questão do contexto histórico, cultural, geográfico, mas acima de tudo do contexto literário, tá, pessoal? Deixa eu olhar aqui para o foco correto. Então é isso. Deixo aqui a minha recomendação. Vamos conversando aí. Se você já comprou a Bíblia, deixa o seu comentário. Avalie, leia, né? Tem muita bobagem sendo dita na internet, infelizmente. Gente que nem entende de teologia, porque se entendesse não ia falar algumas bobagens que a gente ouve por aí. Recentemente eu vi uma pessoa comentando, nossa, que absurdo falar que a igreja primitiva lia Enoque. Cara, uma pessoa que fala uma bobagem dessa, essa pessoa não entende nada, infelizmente, de teologia. Essa é a bem da verdade. Isso aqui é um alerta para vocês. Parem de atribuir conhecimento teológico a qualquer pessoa que fale bobagens na internet dizendo que é teólogo. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Vá ler bons teólogos bíblicos. Se você lê se você é reformado, por exemplo, lê um D.A. Carson. D.A. Carson nunca vai falar uma bobagem dessa. Se você é pentecostal, lê um Gordon Fee. Um Gordon Fee nunca vai falar uma bobagem dessa, né? Você é metodista, leia um James Dunn. Um James Dunn nunca vai falar uma bobagem dessa. Não importa a sua vertente, mas se você pegar um teólogo bíblico sério, ninguém vai falar uma bobagem dessa, porque todo mundo sabe que havia já uma produção teológica, até antes, é claro, da formação do texto bíblico no contexto de Israel. Isso é uma questão óbvia. E entender esse pano de fundo teológico é bastante importante para a gente entender também a formação do texto bíblico. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com o que vocês ouvem por aí. Foquem em estudar, em aprender e, acima de tudo, se fizer contestações, que faça de maneira inteligente, não de maneira da polêmica pela polêmica, tá? Deixa aqui minha dica, vale muito a pena você ler.